Vamos ver. Consegue visualizar a minha tela, né, Sebastião? Sim, perfeitamente. Legal. Bem, vamos ver. Legal. Bem, vou começar a apresentação. Pessoal, boa tarde. Obrigada de estar aqui conosco e participar desse evento. A ideia desse evento é passar as informações de atualizações nos últimos 3 meses que a gente teve na Oracle Cloud. Para quem não me conhece, meu nome é Paloma, eu trabalho como Cloud Engineer para o mercado de Ibéria, principalmente com foco em Portugal. Sebastian trabalha no mesmo time que eu também, e ele também vai estar aqui nos apoiando. Qualquer dúvida que vocês possuam, podem escrever pelo chat de perguntas, e ele vai estar contestando durante a apresentação. Bem, esse slide é só um slide informativo para dizer que o conteúdo que a gente está passando aqui, ele tem um teor informativo, não contratual. Ok? Como eu comentei, a ideia do nosso time é sempre fazer uma revisão a cada 3 meses das últimas novidades que a gente possui no OCI. Então, a gente já teve uma primeira sessão em julho. Essa sessão foi gravada também, hoje também estou gravando essa sessão hoje, e a gente vai trazendo vários tópicos interessantes. Se vocês quiserem acessar e ter acesso a esse tipo de conteúdo, eu peço para vocês seguirem a gente nas redes sociais, então, tanto no LinkedIn, vocês podem buscar a partir dessa hashtag, e é onde a gente sempre publica novidades, informações a respeito do que a gente tem de novo no nosso ambiente da Oracle Cloud. Como eu comentei, na parte, provavelmente está na parte inferior da tela de vocês, tem um menu de QA, então vocês podem colocar as perguntas ali. A ideia da agenda de hoje, os temas, né, que a gente vai abordar, então a gente vai falar aí um pouco, né, da região do OCI, que foi aberta agora em setembro, o Data Center de Madrid. A gente também vai falar um pouco sobre o cenário de Hybrid Cloud, então falando um pouquinho aí do serviço da Microsoft com a Oracle. Também a gente vai falar um pouquinho da parte de VMware, então como utilizar esses serviços. A gente também vai comentar uma parte de migração, então a gente tem um serviço novo que foi lançado para migração de serviços para Oracle Cloud, a parte de compute e também a parte de criação de ambientes de IDR, o que a gente tem de novo aí com a parte de Kubernetes, e também para a parte de banco de dados, tanto o Golden Gate, como a nossa ferramenta aí que faz replicação de dados, e as novas funcionalidades no Autônomos com Autoscaling. Na sessão anterior, caso vocês não tenham participado e queira ter acesso ao conteúdo, a gente tem o replay dessas apresentações, tanto em espanhol como em português, e esses foram os temas que a gente abordou na última sessão. Então, a gente tinha acabado de ter o anúncio do serviço da Microsoft, da parceria multi-cloud com a Azure. A gente falou também de outros serviços de Hybrid Cloud, dos Flexible Shapes, então eu posso ter uma quantidade de OCPUs e uma quantidade de memória de acordo com o que eu realmente necessito. Os shapes novos para a parte de VMware. Falamos de security, também abordamos bastante a parte de monitoring e observability, dos novos serviços de WebLogic para OCI, e também abordamos a parte de MySQL e os Flexible Shapes para a base de dados Oracle.
Então, se vocês tiverem interesse também em ver esse conteúdo, o link está aqui, a gente vai compartilhar depois essa apresentação, e vocês podem ter acesso também ao que já foi apresentado antes, né? Antes de começar, né, com as novidades, eu acho que é importante, caso alguém que esteja aqui não tenha participado não tenha o conhecimento de tudo que o Oracle dispõe dentro do OCI. Então, a Oracle, a gente fala que a gente é muito mais que uma empresa de banco de dados, né? Infelizmente, eu acho que é uma imagem que algumas pessoas têm muito forte, mas a Oracle tem muito mais serviços que isso. Então, toda a parte do pilar de aplicação, desde aplicações cloud native, a gente tem muitos serviços disponíveis no OCI. A parte de sistema operacional, onde vocês podem estar trabalhando com diversos tipos de sistemas operacionais diferentes, o Windows, Linux, CentOS, Ubuntu, são disponíveis, camadas de storage com diferentes poderes computacionais. A gente também, a Oracle é líder na parte de integração de aplicações, então nossas ferramentas de integração, ela é líder no mercado. Se vocês também tiverem interesse em explorar qualquer um desses temas, vocês podem entrar em contato comigo ou com o Sebastião, e a gente pode também passar mais informações sobre esses serviços. Também toda a parte de Analytics, então a gente também tem um ferramental bem interessante com a parte de Analytics, com a parte de inteligência artificial, reconhecimento por voz, vídeo. Temos vários recursos também para a parte de base de dados, não só Oracle, como MySQL. A gente vem trabalhando aí também, para o futuro, estar trabalhando com Postgre também, e várias soluções nativas de VMware, né? Então, a gente pode ver que a Oracle abrange muito mais do que só uma pequena camada, né? Então, a gente está falando aí de IaaS, de PaaS, de SaaS, diversos serviços que a gente possui. Falando agora um pouco desse cenário, né, de hybrid cloud, a Oracle possui hoje, né, até dentro a gente acabou de ter um evento mundial em Las Vegas, onde inclusive foi anunciado que hoje a gente tem muito mais data centers do que a própria Azure e do que a própria AWS. Então aqui a gente tem um mapa da quantidade de data centers espalhados no mundo que a gente possui. Então, por exemplo, agora esse data center que a gente comentou, né, que é o data center de Madrid, também já está disponível. Dentro da União Europeia, a gente pode ver aqui a quantidade de data centers que a gente possui. Então, se eu quero fazer qualquer estratégia de replicação de dados, se tem uma preocupação com latência dentro da União Europeia, a gente tem diversos data centers que podem cobrir essas demandas, né? Então, por exemplo, na semana passada, eu estive participando de um evento com um parceiro nosso da Oracle, um parceiro exclusivo Oracle, onde a gente fez alguns testes, né? Então, a ideia era fazer um provisionamento para clientes que não conhecem ainda o OCI, de latência. Então, vários clientes de Portugal se conectaram e a gente fez o provisionamento de um servidor, de uma VM, um Compute Node, no data center de Madrid e no data center de Frankfurt. A conectividade, por exemplo, a partir de Porto para o data center de Madrid, na maioria das respostas, as pessoas que estavam participando do evento, foram em torno de 12 milissegundos. Então, a gente vê que a gente tem aí uma latência bem baixa para esse data center, né? Então, aí está muito próximo de Portugal. Então, esse data center, né, que foi lançado agora, dia 20 de setembro desse ano, a 7ª região, então, é o 7º data center criado dentro da União Europeia, né? Aqui a gente tem algumas informações do host partner,
e também dos parceiros para fazer interconexão, né? Então, eu sei que em Portugal a gente já utilizou bastante com vários clientes a Coach. Mas a gente também pode estar trabalhando aí com DSIX, Equinix, Interaction. Então, é bem interessante, mesmo se de repente um cliente que já tenha uma conta no OCI e queira utilizar o data center de Madrid, não tem nenhum problema, vocês sabem que podem provisionar os serviços dentro de outras regiões, e é pelo mesmo custo. Então, é diferente também de outros provedores, a Oracle não cobra um valor diferente se você for provisionar um serviço em outro data center. O mesmo preço que você vai pagar por provisionar um serviço dentro do data center de Madrid é o mesmo valor que você vai pagar se você provisionar um serviço dentro do data center de Ashburn, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Brasil. Então, não tem essas surpresas de você ter preços diferentes, né? Então, a fatura sempre vai ser a mesma. Um dos serviços que a gente até comentou em julho, porque tinha acabado de ser anunciado, o serviço ODSA, né, que é Oracle Database Service for Azure. É um serviço que, para mim, realmente é um serviço multi-cloud. Então, quando a gente fala hoje em dia com os clientes têm uma preocupação sempre, né, de conhecer, de saber como que funciona o mercado multi-cloud. Então, a Oracle fez uma parceria com a Microsoft, que é uma parceria onde você pode fazer o provisionamento dos serviços a partir da Azure, e provisionar uma base de dados Oracle com uma experiência Azure. Então, a partir da console da Azure, você consegue provisionar uma base de dados no OCI. Você não está provisionando uma base de dados Oracle na Azure. Você, de fato, vai estar provisionando uma base de dados dentro da Oracle Cloud. Então, aqui, esse link que eu deixei aqui é um link com um documento que ele tem realmente o passo a passo de como fazer essa configuração, então, como fazer a federação dos usuários para linkar essa conectividade da Azure com o OCI, a telinha onde mostra como provisionar os serviços de banco de dados dentro da Azure, e a parte também de conectividade, né, onde você pode mensurar quais são as métricas, né, a latência das queries, entre uma conectividade, por exemplo, de uma aplicação rodando na Azure e uma base de dados no CI. Então, aqui eu deixei um pouquinho também as telas, que acho que fica mais fácil para visualizar como que funciona esse serviço. Então, esse é o link de login do serviço, onde você vai conectar com o seu usuário Microsoft. A partir, então, você vai receber uma segunda tela parecida com essa, onde você também tem a possibilidade. Imagine que se era um cliente que ele possui já uma conta Oracle, como, por exemplo, um cliente que eu estava trabalhando, né? Ele já tinha uma conta no CI e ele já tinha uma conta na Azure, só que ele possuía uma base de dados que está rodando dentro de uma VM da Azure, uma base de dados Oracle, executando ali na Azure, onde ele paga o licenciamento, já que ele tem uma base de dados Oracle na Microsoft, ele precisa levar, né, as licenças ali. Então, o que ele queria é não utilizar mais esse contrato de licenciamento e ter um contrato cloud de base de dados direto com a Oracle, mas mantendo a aplicação dele executando em Azure, porque era completamente Windows-based. Então, o que se foi feito com ele é uma configuração onde a gente ligou as duas contas, da Azure e do OCI, onde ele poderia, a partir desse servidor, a partir desta conta e a partir desta VM, fazer um provisionamento de uma base de dados Oracle dentro do OCI. Então, isso também é possível. Um cliente que não tenha uma conta OCI, imagine um cliente que é 100% Azure,
ele, ao fazer esse serviço, ele vai acabar abrindo uma conta no OCI, né, um tenancy, associado, e aí ele precisa fazer alguns passos a mais, onde ele precisa abrir essa conta no OCI e simplesmente interconectá-las. Então, aqui, como aparece dentro da interface da Azure, então, uma interface bem diferente do que a gente tem no OCI, quando a gente está provisionando os serviços de base de dados dentro do OCI, a gente sabe que as telas são bem diferentes dessas. Então, aqui eu posso provisionar uma base de dados autônomas, eu posso provisionar um Exadata, eu posso provisionar qualquer tipo de serviços de base de dados Oracle PaaS, né? Plataforma as a Service. E aqui também a gente demonstra como tem toda essa ligação, né? Então, o portal, a questão de usuário, a autenticação que eu posso fazer a partir do Active Directory também, e as métricas, né, onde eu tenho minha aplicação fazendo acesso a uma base de dados Oracle. Tudo isso é interconectado diretamente entre Oracle e Azure. O cliente também não precisa, por exemplo, pagar o serviço de interconexão. Tá? Então, isso já está incluído dentro do serviço. É realmente bem interessante. E, claro, né, esse serviço ele só está disponível nas regiões onde a gente possui a interconexão do OCI e Azure. Dentro da Europa, a gente tem Holanda, Alemanha, onde tem essa interconexão. A Microsoft ela ainda não possui um data center em Madrid, por isso a gente não tem esse serviço disponível em Madrid, mas caso tenha interesse, pode utilizar outras regiões dentro da União Europeia. Ainda falando, né, na parte de Hybrid Cloud, então a Oracle, ela tem uma parceria com a VMware, que é bem interessante, a gente comentou um pouco também dos serviços de VMware que a gente possui. Então, na última apresentação, a gente até comentou dos shapes que a gente possui dentro do OCI com o serviço de VMware. Por exemplo, né, se eu quero ter um cluster de servidores, eu posso ter, hoje, é possível ter um cluster mínimo de 3 nós, né, com 96 OCPUs, então são 3 nós, cada um com 32 OCPUs, totalizando mais ou menos, são 2 teras de RAM e 54 teras de local storage, né? Então você consegue aí também atuar como se você estivesse utilizando o on-premise, a sua solução de VMware, mas diretamente dentro do OCI. Então esse também é um serviço bem interessante. Um dos clientes que eu pude atuar, eu sou brasileira, trabalhava na Oracle no Brasil por 6 anos e agora estou atuando aqui para o mercado de EMEA faz 3 anos, mas praticamente quando eu comecei na Oracle, eu atuei bastante com a parte de telecom, né, com as empresas de telecom, e eles utilizam muito o serviço de VMware. Então, a gente teve um deal assinado no Brasil com a Telecom Itália, onde o ambiente deles praticamente era completamente VMware. E a ideia deles foi mover todo o data center deles de São Paulo para o OCI com VMware. Então, a gente tem aí grandes clientes com bastante carga de trabalho já utilizando. Então, acho que vale a pena também conhecer esse serviço se vocês utilizam VMware como o ambiente onde vocês trabalham com os seus data centers. Né? Dentro das novidades de VMware, né, então é um serviço que já está disponível aí já faz um tempo, mas a gente sempre vem agregando novas funcionalidades. Né? Então, a gente tem aí dentro do VMware essa questão do local storage, mas hoje também é possível escalar o armazenamento via block storage. Então, se de repente eu tenho uma configuração e a quantidade de dados, né, de disco que eu tenho disponível não é suficiente com esse local storage, eu posso também adicionar block storage para essa configuração. Outra coisa que eu achei bem interessante que foi anunciada agora é a parte do single host. Então,
hoje, muitos clientes, né, que a gente trabalha, eles falam assim, mas eu quero saber como funciona isso, eu quero testar. Como a gente tem essa configuração mínima de 3 nós que dá o total aí de 96 OCPUs, é um tamanho muito grande. Então, a parte de utilização do single host te permite criar ambientes com até 32 OCPUs. Então, a gente está falando aí praticamente 30%, né, do ambiente, mas ele é utilizado realmente para ambientes não produtivos. Então, eu quero fazer uma POC, eu quero ver se realmente esse serviço faz sentido para mim, quero validar se o que eu tenho configurado hoje vai executar as is, vai executar na cloud, então isso também é possível. Outro serviço também que está disponível é o Reserved Capacity Pool. Então, a gente tem esse serviço, né, onde a gente consegue fazer uma reserva para reservar uma capacidade computacional para compute nodes, mas agora também a gente pode fazer isso com VMware. Então, imagine que, por exemplo, eu sei que eu tenho um projeto que é baseado em fases e eu preciso garantir que eu tenho essa disponibilidade de utilizar esse serviço quando eu tenho um pico ou uma demanda de um novo projeto, por exemplo. Então, isso também é bem interessante. Vocês podem utilizar, então, dentro do CI, se vocês navegarem, né, pela console, tem ali a parte de compute, reservation, e você pode fazer essa reserva de capacidade computacional. Outra coisa também é a questão do suporte, então a gente permite hoje utilizar a vSphere 6.5, 6.7 e 7.0. Também a gente teve agora o suporte finalizado do VM no dia 15 de outubro, mas a Oracle ainda mantém o suporte por um período um pouquinho maior para esses ambientes, né? E também todos os serviços, como, por exemplo, a parte de VM Backup, né? Então, um cliente que utiliza um software de gerenciamento de backup on-premise, o VM Backup, por exemplo, ele está certificado com a nossa solução de VMware. Então, que eu digo, você pode executar exatamente como se você estivesse executando no seu ambiente on-premise. Agora, falando um pouquinho sobre o tema de migração, então, um serviço que foi também anunciado agora é o serviço do Oracle Cloud Migration Service. O que ele permite sem custo, né, de uma forma gratuita, você fazer a migração de serviços de uma plataforma VMware. Então, por exemplo, eu tenho as minhas VMs executando on-premise, mas eu quero trazer isso de forma cloud native, né? Então, eu quero trazer para dentro do OCI como um compute node. Então, esse serviço já está disponível para utilizar como o hypervisor da VMware. Então, vocês podem já também utilizar esse serviço se tem interesse. Eu sei que tem um roadmap para adicionar outras plataformas, então, como, por exemplo, a AWS EC2, também a parte da Azure, e também outros hypervisors, como o próprio Oracle VM. Tá? Mas hoje o serviço está disponível para clientes que executam VMware on-prime. Você pode utilizar esse serviço de forma gratuita para fazer a migração para o OCI diretamente. Na parte de compute, né, de compute nodes, na parte de infraestrutura, um dos serviços também que a gente tem anunciado, então, é o Dynamic Performance Scaling com o OCI com Block Volume e Auto-Tuning. Então, quando a gente está provisionando, né, uma VM no OCI, normalmente quando você faz ali a configuração, você pode deixar qual a quantidade de IOPS, por exemplo, você quer chegar. E essa quantidade de IOPS que você quer chegar, né, o throughput que você quer chegar,
é muito baseado também nessa configuração que a gente chama de VPUs. Então, se eu coloco uma configuração, por exemplo, balanced, que é o default, né, quando a gente cria uma VM e adiciona os discos para essa VM, o default do OCI é sempre utilizar o balanced, né, que te entrega uma determinada quantidade de IOPS, como a gente pode ver aqui, né, de IOPS e throughput. Porém, eu posso também deixar isso configurado com auto-tuning, que significa onde eu vou colocar um valor base. Então, eu vou falar aqui, eu quero que a base esteja com balance em 10 ou 20, como alta performance, e eu quero que ele chegue ao máximo possível se ele tiver uma demanda para entregar mais IOPS. E aí, com isso, o que eu faço eu deixo algumas métricas, né, para garantir que se eu estou chegando dentro de uma quantidade de IOPS, que ele salte e permita que esse disco entregue mais performance. Então, isso também é bem interessante para, por exemplo, eu sei que eu quero garantir que eu consiga entregar uma quantidade de IOPS se eu tenho um momento de pico dentro da minha aplicação, né? Eu não quero, assim, evito que eu tenha enfileiramento, por exemplo. Então, são várias configurações que a gente vem aí adicionando, e uma delas é essa parte do CI Block Volume e Auto-Tuning. Então, você faz essa configuração quando você está adicionando o Block Volume, que pode ser também para boot volume também, e depois disso que ele faz dinamicamente, ele vai escalando baseado nas métricas que foram configuradas. Um outro serviço que também foi anunciado, até acho que o termo compute para isso é muito pouco, né? É um serviço que eu achei bem interessante, que é o Full Stack Disaster Recovery. Então, na verdade, para mim, é muito mais que um compute, porque a gente está falando de uma camada inteira, como a gente pode ver aqui, a gente está falando de uma criação de um ambiente de IDR, onde contempla compute instance, boost volumes, block volumes, file storage, base de dados. A ideia deste serviço que é que a partir de um único clique eu posso posso criar totalmente um ambiente de DR. Então, eu faço uma configuração. Também, se vocês utilizarem, né, se vocês estiverem com as suas regiões baseadas em Amsterdã, Ashburn, Frankfurt, London, vocês já conseguem ver dentro do menu, na parte aqui de migração e disaster recovery, vocês têm aqui essa configuração de disaster recovery e disaster recovery protection groups, né? Que é como você configura qual grupo você quer utilizar para fazer esse plano de DR. Então, qual é a ideia? Eu configuro aplicação, eu configuro base de dados, eu configuro block storage e falo que eles pertencem a um determinado grupo de plano de DR, e eu posso, em um momento de DR, em um único clique, virar e falar assim, olha, eu quero que todos esses serviços sejam ativados agora. Eu tenho um serviço que está executando, por exemplo, em Amsterdã, e eu quero ter um plano de DR, onde está a minha produção, e agora eu quero ativar o meu DR para que esteja construído dentro de Frankfurt. Então, o que ele vai fazer ele vai ativar esses serviços. Então, o que é a sua produção vai se tornar o seu ambiente stand-by, e o que é o seu ambiente stand-by vai se tornar o seu ambiente produtivo. E você consegue acompanhar também todos esses grupos. Aqui tem esse post, eu acho que vale a pena também vocês darem uma olhada, porque tem um vídeo associado a ele com uma demo, onde mostra como que funciona esse DR. Então, ele vai te mostrando, fiz a primeira, levei a camada de rede, levei a camada de compute node, levei a camada de base de dados, virei completamente a aplicação.
Então, você consegue ver todas essas fases sendo ativadas no outro data center. E a gente fala que é um serviço orquestrado com um único clique, né? Outros provedores também possuem esse tipo de serviço da Oracle Cloud, mas o nosso realmente é um único clique. O que você pode fazer, você não precisa criar parar, ativar outro serviço, fazer o DR. Não, você pode ter tudo isso orquestrado de uma única vez. E se você achar interessante, eu não quero levar todos os serviços, vocês podem parar e só deixar uma pequena parte sendo feito DR. Então, é um serviço que a gente comenta como que é um serverless, né? Porque você tem ali o serviço sendo replicado, mas realmente quando você for fazer a carga do ambiente de produção, é quando você vai ter a quantidade de CPUs correta que o seu ambiente necessita. Hoje, na parte de banco de dados, ele está integrado, então, com a parte de autônomos. Então, a gente tem essa integração para levar e replicar a parte de base de dados Oracle, né? A gente ainda não tem para outras bases de dados, mas todos que executam base de dados Oracle podem utilizar esse serviço e fazem a replicação automática, né? Então, autônomos, o PaaS, que é onde eu consigo fazer essa configuração, e também para a parte de Exadata. Esse serviço, eu particularmente, eu gostei bastante. Eu acho que facilita muito clientes que têm hoje um ambiente e querem criar um ambiente de DR dentro do OCI. Para mim, eu acho que foi um dos melhores anúncios aí dos últimos 3 meses. Outro serviço também que esse está, se eu não me engano, a data de disponibilização desse serviço está para dezembro, mas é um serviço que eu acho que vale a pena comentar, para que vocês já conheçam e também para quem utiliza Kubernetes, já pedir também para ser notificado quando esteja disponível. É a parte do Virtual Nodes. Então, dentro do serviço de Kubernetes, você não precisa mais se preocupar com a configuração dos compute nodes para os work nodes. Então, o que você tem que se preocupar é o nível de crescimento dos pods. Então, eu não preciso mais eu não preciso gerenciar nenhuma infraestrutura, né? Então, eu não preciso fazer o scaling, eu não preciso fazer o upgrade de compute nodes. O que você configura é simplesmente só o shape dos pods do Kubernetes. E o que ele faz ele permite, por exemplo, uma aplicação, né, containerizada que está utilizando esse serviço em uma demanda onde ele precisa crescer a quantidade de pods, ele faz esse crescimento sob demanda e também reduz sobre demanda. Então, isso você pagaria o serviço por pods, não mais por um compute node associado. Então, você paga realmente por quanto a sua aplicação está executando. Então, ele também te dá, né, essa experiência que a gente fala como serverless, porque você escala não dependendo do nó, né, do seu compute node, mas sim do quanto a sua aplicação está requerendo de utilização. Se em um determinado momento você precisa entregar mais capacidade para a sua aplicação, ele faz esse crescimento automático, né? Tem uma aplicação web, e agora eu estou tendo mais acesso, e de repente minha configuração de pods não está aguentando, né, não está suportando, ele faz esse crescimento elástico de forma transparente, sem precisar fazer uma configuração com sizing por compute nodes. Outro serviço, outro tópico também que a gente vai falar um pouquinho na parte de database. Então, para quem utiliza autônomos, né? Então, dentro do autônomos, a gente sabe que a gente já tinha disponível a utilização do crescimento de OCPUs, né? Então, eu poderia deixar ali a minha base de dados autônomas com uma OCPU e poderia configurá-la com autoscaling para que ela chegasse até 3 vezes a quantidade de OCPUs
se fosse necessário de forma automática. Então, não preciso ter um reboot do servidor, eu não preciso parar minha base de dados para aumentar a quantidade de CPUs de onde ela está executando. Isso já estava disponível já faz um tempo, e era realmente bem útil quando a gente está falando aí na parte de OCPUs. Agora também, além da quantidade de OCPUs, é possível também fazer o crescimento do storage. Então, imagine que você tenha associado aí para sua base de dados, né, 1 tera de storage, como que a gente tem aqui no exemplo do slide. Se eu configuro o storage auto-scaling, ele permite também crescer em até 3 vezes essa quantidade de discos, né, essa quantidade de storage que eu tenho disponível. Então, ele chegaria aí até 3 teras de dados, né? Então, a parte de faturamento, como que ele funciona, né? Ele vai te faturar na sua base, e baseado no crescimento que você tenha, né, nesse exponente que você tenha de crescimento baseado na sua necessidade, ele faz uma conta praticamente aritmética mesmo, onde ele calcula a média que você teve por minutos, utilizando mais discos ou não. Então, por exemplo, aqui também a gente vê que a gente tem essa opção shrink, né? Para quem já utiliza base de dados Oracle há algum tempo, a gente sabe que essa expressão quer dizer que eu consigo reduzir também o espaço. Então, imagine que eu fiz um procedimento e eu tive muito inputs de dados e eu precisei crescer esse ambiente. Então, eu alcancei 2 teras. Mas depois de um determinado tempo, eu fiz uma limpeza na minha base de dados, rotacionei logs, não sei qual é o procedimento, eu tive que fazer remover alguns dados da minha base de dados, e ao remover esses dados, eu sei que eu deixei de ocupar muito espaço em disco, só que eu preciso fazer a aglutinação desses dados novamente. Então, aqui também é possível fazer esse shrink da base de dados, que significa que ele vai colocar, né, os dados mais próximos um do outro e vai liberar o espaço para que eu consiga fazer a redução desse espaço em disco que eu não estou utilizando. Então, também é uma funcionalidade bem interessante para a parte de autônomos, né? Então, eu consigo aí fazer agora não mais só o meu crescimento, meu auto-scaling por OCPU, mas eu também consigo fazer o auto-scaling por storage de forma automática. O Golden Gate, então, um outro serviço que sempre está associado muito à base de dados, né? Muitos clientes utilizam o Golden Gate também para efeitos de migração de base de dados, mas o Golden Gate é a solução para replicação de dados de forma heterogênea. Então, o Golden Gate está aí com a Oracle desde o Oracle 9, né? Desde a base de dados Oracle 9, e cada vez trazendo mais diferentes tipos de conectores. Então, dentro do OCI, a gente tinha alguns serviços de qual o Golden Gate podia fazer a replicação de e para, né? Então, eu poderia fazer uma replicação de um ambiente SQL Server para um ambiente Oracle, do ambiente Oracle para um ambiente SQL Server, mas hoje a gente já tem mais de 30 novos conectores disponíveis também no OCI. Então, eu posso fazer replicação desde modelos relacionais, né, como, por exemplo, na parte de banco de dados, MySQL, SQL Server, como eu também posso fazer replicação no modelo Big Data, né? Então, a gente tem o Golden Gate aí for Big Data, onde permite falar Kafka, onde permite falar Hadoop, onde permite você fazer uma replicação baseado também em filas, e esse serviço também pode ajudar bastante os clientes que têm interesse em prover também outros tipos de serviços dentro do OCI. Então, aqui, dentro do Golden Gate, a gente tem aqui nas classificações, posso utilizar para bases de dados clouds, eu posso utilizar com uma ideia de NoSQL, então também é possível
utilizar com Mongo, com Cosmos, com Redis, a parte de mensageria, né, de streaming, então o nosso serviço na Oracle para streaming, que fala, onde permite com que você se comunique com o Kafka, por exemplo. O Golden Gate também é capaz de processar esse tipo de replicação, e toda a parte aí de Data Lake, Storage, de Big Data com Hadoop, Azure e Amazon também. Então, aqui todos esses serviços estão disponíveis. Eu aconselho que vocês experimentem também essas funcionalidades, né, que a gente está trazendo para vocês. Dentro desse blog que a gente possui da Oracle, né, What's New in OCI, sempre tem também todos esses serviços que eu apresentei, também são anunciados e são apresentados dentro desse blog. Então, aconselho que vocês também tenham esse link salvo com vocês, porque ali também tem muita demo, vocês podem utilizar também como um material de apoio, caso vocês queiram experimentar algum tipo de serviço. Para os clientes que estão participando e não possuem uma conta OCI, então, só para recordar, né, que a gente tem 2 modelos disponíveis, o Always Free e o Free Trial. A diferença entre eles é que dentro do Free Trial, um cliente que faça uma conta nesse modelo, ele tem disponível aí por 30 dias, sempre me confundo o valor, acho que são $300, 300 ou $400 disponíveis para utilizar todos os serviços que a gente tem no OCI. Depois desses 30 dias, ou depois de utilizar todos esses créditos, vocês só podem utilizar os serviços que têm um label, como uma etiqueta, onde está dizendo que é elegível para Always Free, né? Então, são serviços ilimitados, bem interessante para estudantes, ou para pequenos casos. Eu quero, por exemplo, saber como funciona o Autônomos, eu tenho um limite de 1 CPU, e consigo utilizar esse serviço eternamente free, né? Mas o Free Trial, ele te habilita todos os serviços, e o Always Free só alguns serviços onde possui essa etiquetinha dizendo que é um serviço elegível para o Always Free. Queria agradecer, né? A gente colocou aí a nossa apresentação para 45 minutos, eu espero que tenha sido útil para vocês, que o que a gente abordou aqui tenha trazido novidades e que despertem em vocês também interesse em conhecer esses serviços. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo ou com o Sebastião, e a gente vai ter o prazer de mostrar para vocês, demonstrar esses serviços, compartilhar material na forma como a gente puder. O próximo evento também vai ser dentro de 3 meses, provavelmente vocês vão ver aí também, se vocês seguirem essas hashtags que eu comentei com vocês, sobre esses eventos. A gente vai compartilhar essa apresentação e também depois o vídeo que eu estou gravando aqui da apresentação. Ok? Muito obrigada a todos, desejo que tenham uma ótima semana. E é isso, muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal.